E aí, Anunnaki aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de desenvolvimento dos modelos 3D para o nosso jogo. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então, eu escolhi como primeiro asset um gravador de áudio, daqueles antigos que usam fita cassete, porque o jogo ele se passa em 1996. Isso vai ajudar também na ambientação e no environment do jogo, né? Trazer o jogador mais para aquela época, né? Então, primeiramente eu fiz uma pesquisa bem rápida, procurando estilos de gravadores de áudio da época, e eu comecei um processo que chama blocagem. Na parte de modelagem, o primeiro processo se chama blocagem, que eu uso formas geométricas básicas para entender o volume, a silhueta e as dimensões do objeto. Então, é uma parte bem simples do processo, mas que economiza muito tempo futuro, porque aqui eu já descubro se o objeto vai servir ao propósito. Então, se ele não vai ficar muito grande, se ele não vai ficar comprido demais, ou a proporção vai ficar errada, comparando com o resto dos outros objetos. Então, aqui nessa fase, ela é muito mais fácil de eu alterar esse tipo de coisa, porque eu não tenho detalhes modelados. Então, para eu alterar o tamanho, proporção, é muito mais simples do que se eu já tivesse lá na fase de detalhes, fazendo detalhes finos no modelo, e eu tiver que alterar, por exemplo, o comprimento do objeto. Então, a fase de blocagem é muito importante. Eu nunca pulo ela na modelagem, não importa o quão simples é o objeto que eu estou modelando, porque é isso, ela economiza muito erros e tempos futuros, né? E se você não sabe o que é um asset é um objeto, ele pode ser 3D, ele pode ser um áudio. O asset é um ativo que a gente vai implementar no jogo, ou em qualquer produção audiovisual, né? Então, sempre no mundo de 3D e de desenvolvimento, a gente se refere a um objeto 3D, ou a um áudio, ou até mesmo texturas, imagens, a gente se refere como asset. Porque o asset, no fundo, é qualquer ativo que a gente implementa no jogo. Já na segunda etapa, eu começo de fato a etapa de modelagem, que é onde eu vou adicionar detalhes, eu vou suavizar as bordas do modelo. Nessa etapa eu já não costumo mexer em tamanho, proporção. Às vezes é necessário, às vezes passa da etapa da modelagem, você percebe que tem alguma parte do modelo ali que está muito grande ou muito pequena ou muito comprida, enfim. Você pode mexer, não é proibido, mas geralmente é uma etapa que eu já estou com essa parte definida e eu vou usar mesmo para fazer detalhes. Então eu começo a fazer os furos onde eu tenho que ter furo, eu começo a fazer chanfros onde eu tenho que ter chanfros, suavizar bordas. A parte de suavização das bordas é uma parte muito importante do asset, né, do modelo 3D, porque essa parte é a parte que ela vai interagir com a luz. Então é comum quando a gente vê um jogo que usa objetos 3D muito low poly. O low poly é quando a gente tem menos densidade de malha no objeto e ele fica mais facetado. Então isso era muito comum nos videogames antigos, Play 1, né, Play 2, enfim. A suavidade das bordas é que vai ajudá-lo a se comportar de forma mais natural e trazer um pouco mais de realismo pro asset, né, pro objeto em si. Mas a gente tem uma perda nessa suavidade de bordas, é que a gente vai adicionando mais polígonos e o asset vai ficando mais pesado, e no futuro, né, no jogo, isso pode influenciar até na otimização. Então, quando a gente vê jogos que demoram para carregar o modelo, que dão aqueles pulos de coisa aparecendo do nada, é porque são modelos não otimizados. Então, eu estou tentando pesar entre otimização e qualidade. Então, eu estou ali no meio termo, eu estou usando um mid. Enfim, eu chego na parte de texturização, que eu jogo o modelo dentro do Substance Painter e começo a trabalhar com máscaras ali para mascarar onde é metal, onde é plástico, fazer essa divisão de materiais, né? E depois eu começo com mais máscaras definindo onde tem coisa escrita, onde tem alto relevo, baixo relevo. Então eu vou usando esse jogo de máscaras como se fosse um Photoshop. Ele é muito parecido com o Photoshop para trazer detalhes pro asset, né? E acabou que eu pulei uma etapa de texturização aqui no vídeo, porque o meu vídeo que eu gravei acabou crashando, mas entre a modelagem e a texturização, eu tenho a parte de abertura de UVs, que é uma parte muito técnica e
e muito importante, porque é onde eu planifico o meu objeto em 3D em imagem. Como vocês podem ver aí na parte do Substance, de um lado, do lado esquerdo eu consigo ver o objeto em 3 dimensões, do lado direito eu vejo ele planificado. Então a abertura de UV, ele me possibilita a ver o meu objeto planificado, que facilita eu fazer as texturas, por exemplo, fazer inscrições, definir onde é baixo relevo, onde não é baixo relevo. Ele é muito importante para essa parte, mas no futuro eu posso gravar um outro vídeo sobre isso, sobre abertura de UV. E depois o processo é muito simples, eu vou desgastando, deixando o objeto com cara de velho, onde eu preciso. Todo esse processo eu vou utilizando máscaras para definir em que ponto eu quero que cada estilo de textura haja. E galera, se vocês quiserem que eu faça um vídeo passo a passo do processo de modelagem, textura, qualquer coisa que vocês vejam aqui no canal, que vocês queiram que eu explique melhor ou que eu mostre mesmo o processo na íntegra, deixa no comentário aqui. Isso vai me ajudar a achar que tipo de conteúdo seria melhor para trazer e os conteúdos que às vezes vocês não têm interesse. E também não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever, porque isso vai ajudar muito o projeto. E a última etapa é a de implementação, na qual eu levo o asset para dentro da Unreal, crio os materiais, trago as texturas, faço alguns ajustes, às vezes eu utilizo o Photoshop para fazer alguns ajustes de detalhes de textura, coloco ele dentro da blueprint que vai fazer a gestão de save do jogo e testo. É a parte mais simples e que é mais rápida do projeto, porque eu já tenho a mecânica de save pronta, né? Então é bem simples. Se eu fosse criar do zero, acho que seria um pouquinho mais complicado. E é isso. Nosso vídeo vai ficando por aqui e nos vemos na próxima. Fui!